Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. Nós temos ouvido desde o início da pandemia em 2020 uma pergunta muito frequente: como vai ser o novo normal? E afinal, o que é o novo normal? Diante de tantas mudanças na nossa rotina, o que é mais importante agora para realmente refletirmos e mudarmos para melhor os nossos hábitos, criando o nosso novo normal? Porque afinal, que mundo nós queremos depois da pandemia? Antes de falarmos sobre isso, nós vamos convidar todos vocês para ouvirmos juntos a mensagem psicografada por Chico Xavier. Não fales, não posso, e nem digas, desesperei. Quando tiveres de explicar a palavra exaustão, deixa que a esperança te refulja em silêncio na boca, e sempre que te suponhas na liquidação de todos os sonhos, contempla as flores que desabrocham sobre as ruínas. Muitas vezes, quem sabe definir o desânimo apenas desencadeia a tragédia, abrindo portas à delinquência. Estendes pão ao faminto e acolhes quem vai sem teto, entretanto nem sempre atendes ao coração, agoniado no próprio peito, rogando-te paciência. Ouve-lhe as aflições e pede a Deus te envolva no dom inefável de sua bênção. Se não consegues solucionar as dificuldades que te rodeiam, dize contigo: Deus pode. Se incapaz de empreender a alteração necessária ao próprio caminho, afirma em tua alma: Deus pode. Se impossibilitado para corrigir a quem amas, assevera de novo: Deus pode. Se inabilitado para extirpar a angústia que te alanceia, medita em prece: Deus pode. E perdoando e ajudando sem descansar, aprenderás com Deus que a luz da verdadeira vitória é feita na paciência de cada dia. Agora que estamos no segundo ano da pandemia do coronavírus, a gente se pergunta: afinal, o que é o novo normal que tanto se fala? Diante de tantas mudanças nas relações de trabalho, na educação, nas formas de entregarmos ou recebermos os serviços e produtos do dia a dia, nós temos visto as transformações constantes também no nosso próprio comportamento e nos nossos hábitos. Nós levamos essa questão sobre o novo normal para a psicóloga e membro do Grupo Espírita Caibar Schutel, em São Paulo, a doutora Celi Faria Mariuzzi, e ela dividiu com a gente as suas reflexões na última edição do jornal Folha Espírita, e nós trouxemos aqui para vocês. Segundo ela, a pandemia criou a necessidade de nos afastarmos de boa parte das nossas atividades cotidianas e do convívio social. E como nós já sabemos, isso acabou nos forçando a encarar diferentes tarefas e também potencializando algumas que nós já fazíamos antes, mas que fazíamos só eventualmente e agora se tornaram obrigação. E, por exemplo, o desafio do convívio com o nosso núcleo familiar agora ficou muito mais intenso. Nós temos inclusive tratado bastante desse tema aqui no programa, porque todas essas relações pessoais que foram intensificadas acabaram gerando nos lares de muitos de nós oportunidades grandiosas de aprendizado do perdão e do amor na prática. Porém, o tempo de confinamento, ainda que agora nós tenhamos um pouco mais de flexibilidade, tem se prolongado mais do que nós imaginávamos lá no começo. Soma-se a isso a preocupação com saúde, com a nossa situação financeira, os problemas no Brasil e no mundo. Enfim, são coisas que nos trouxeram um esgotamento mental e psicológico contínuo. E segundo a doutora Celi, nos deixaram nesse estado de alerta como se nós estivéssemos numa situação de emergência o tempo todo. Os profissionais de saúde mental têm feito previsões de como as pessoas vão lidar com o prosseguimento das suas vidas após esse período de pandemia.
Nós já tivemos, inclusive há poucos dias atrás, a Semana da Saúde Mental organizada pela AME Brasil e justamente motivada por essa preocupação. Segundo a doutora Celi, cada vez mais as pessoas estarão questionando a si mesmas a importância de tudo à sua volta, de todas as suas escolhas, o significado das situações da vida, o significado das relações, quais são os seus próprios propósitos que os motivam. Então, como vamos lidar com tudo isso? Ela sugere que a gente caminhe com mais consciência de quem somos e no que acreditamos, para evitar que a gente entre em um automatismo de seguir conceitos prontos que podem nem nos representar. Então, em outras palavras, ela está nos aconselhando ao autoconhecimento. Nem sempre, na correria diária, nós conseguimos um momento para essa autorreflexão, mas ela aconselha que nós priorizemos alguns minutos, de acordo com as possibilidades de cada um, para uma meditação, uma prece, uma atividade de caridade até mesmo, que nos toque o coração de verdade. Ou seja, darmos a oportunidade de nos conectarmos com a nossa essência. A doutora Celi conta uma história muito interessante. Viktor Frankl, fundador da logoterapia e professor universitário em Viena, na Áustria, viveu num campo de concentração durante a Segunda Guerra. E ele percebeu que as pessoas que conseguiram resistir aos horrores daquele lugar tinham algo em comum. Eles nutriam um propósito existencial. Ele mesmo sobreviveu imaginando o que faria quando pudesse sair dali. Então vejam que interessante ter uma motivação verdadeira que os inspirasse naquele momento a prosseguir, trouxe uma força inabalável para que eles sobrevivessem ao sofrimento e ao medo. Fica então uma lição muito nítida para todos nós nesse momento. Nós podemos perguntar a nós mesmos o que é importante para nós, o que queremos realizar na nossa vida. E isso pode ser a força e a inspiração para que nós possamos percorrer nos bons e nos maus momentos. E se nós somos espíritas, podemos colocar a fé em Deus e os princípios cristãos como o nosso norte, o nosso guia, que vai iluminar os nossos caminhos nos momentos bons e nos momentos difíceis. Apesar dos valores de cada pessoa serem diferentes, porque dependem dos princípios de cada um, da formação familiar, uma questão costuma ser unanimidade no mundo, e é a seguinte: fazer o bem faz bem. Ou seja, fazer o bem alivia a alma, mesmo quando nós estamos sofrendo muito na nossa própria vida pessoal. Estendemos a mão para quem passa dificuldades, termos essa empatia pela dor do próximo, costuma ser lembrada como um remédio para as nossas próprias dores, em várias linhas religiosas e em várias linhas filosóficas. Já chegamos até mesmo a citar aqui no programa que o Chico Xavier dizia isso. Aquelas intermináveis filas de pessoas sofredoras que iam até ele para serem atendidas, para contarem dos seus problemas, uma a uma sendo ouvida por ele, consolada, eram para ele como um bálsamo para as próprias dificuldades que ele passava na vida dele. O importante é notarmos que o nosso novo normal não pode mais ser igual ao que era antes da pandemia. Nós temos o compromisso com nós mesmos de usarmos essa experiência atual, que não atingiu alguns de nós, mas a população global, para nos transformarmos para melhor. Quando o novo normal chegar, que ele possa nos encontrar mais conscientes do porquê estamos aqui, mais despertos para as verdades do Espírito. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos já.
os grandes testemunhos virão agora, segundo Chico, né? Chico falou-nos, então, desse período de tribulação pelo qual nós vamos passar, né? Como a gente viu na resposta dele. Quando vier o tempo, teremos que exemplificar. Nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Certamente vocês já ouviram a expressão que viver é fácil, conviver é que é difícil. E muitos, os que estão nos assistindo, concordam com isto. De fato, não deixa de ser uma verdade, pois quando nos relacionamos socialmente, de vez em quando, com as outras pessoas, tanto elas como nós nos esmeramos em parecer simpáticos, educados, gentis. Mas quando se trata de conviver, quer em família, quer no ambiente de trabalho, aliás, hoje nem é tão bom exemplo, né? Porque muitos estão trabalhando home office e não passam pela necessidade de conviver no mesmo espaço, né? Mas se nós somos colocados na condição de conviver com o outro, a coisa não é tão simples assim. Ninguém consegue se manter de comportamento impecável e equilibrado o tempo todo. Surgem controvérsias, embates, situações conflitantes que, em decorrência das diferenças da nossa maneira de ser e pensar. O dia a dia e a rotina faz com que as pessoas se mostrem tais quais elas são. Seus defeitos, suas qualidades, seu temperamento. Daí, a gente sair ferido é um passo. Nos magoamos, nos afastamos. É claro que nem sempre o convívio é conflituoso. Ainda existe aqueles relacionamentos em que as pessoas decidem ficar indiferentes com o outro para evitar conflito, o que não deixa de ser conflito, embora não externado. A indiferença, gente, ela dói, machuca e deixa no ar a atmosfera ruim de antagonismo. Mas será que deve ser sempre assim? Será que não tem um jeito de convivermos de modo mais fácil, mais light, em harmonia com todos? Se pensarmos bem, que a maior parte dos conflitos reside na intolerância com tudo que é diferente. Não fica difícil descobrirmos qual é a fórmula para viver em paz, seja qual for a maneira de convivência. As diferenças fazem parte da nossa vida. Vamos sempre nos deparar com as diferenças, e isto é que enriquece a nossa vida. Seria muito chato mesmo se nós nos relacionássemos somente com aqueles que pensam e agem em sintonia fina conosco. Imagina, seria horrível. Somos saudáveis do ponto de vista psíquico, emocional e, consequentemente, espiritual quando interagimos e nos completamos naqueles com os quais nos relacionamos, com as suas diferenças. Estou me referindo ao amor pleno, que é o amor ao próximo ensinado por Jesus, o que inclui a nossa família, é claro, e também aqueles que de algum modo compartilham conosco a atual existência nas mais variadas facetas da vida.
Conta uma lenda que durante a remota era glacial, quando parte do nosso planeta se achava coberto por densas camadas de gelo, muitos animais não resistiram ao frio intenso e morreram. Morreram indefesos por não se adaptarem às condições do clima hostil. Foi então que uma grande manada de porcos-espinhos, numa tentativa de se proteger e sobreviver, começaram a se unir e a se juntar cada vez mais. Bem próximos uns dos outros, cada qual podia sentir o calor do corpo do outro. E assim, bem juntinhos, agasalhavam-se mutuamente e ficavam aquecidos. Conseguiram, deste modo, enfrentar por mais tempo aquele inverno terrível. Entretanto, os espinhos de cada um começaram a incomodar, a ferir os companheiros mais próximos, justamente aqueles que lhes forneciam calor. Feridos, magoados, sofridos, eles começaram a se afastar uns dos outros, por não suportarem mais os espinhos de seus semelhantes, eles se dispersaram e, separados, começaram a morrer congelados. Os que sobreviveram ao frio voltaram a se aproximar, pouco a pouco, com jeito e precaução, unidos novamente, mas cada qual conservando uma certa distância do outro. Distância mínima, mas suficiente para conviver, sem ferir, para sobreviverem, enfim, sem magoar e sem danos recíprocos. Assim agindo, eles resistiram à longa era glacial. Apesar do frio e dos problemas, conseguiram sobreviver. Eis a resposta, meus amigos e amigas. Conviver de modo saudável e harmonioso requer de nós bom senso e respeito, que devemos ter uns para com os outros, tomando cuidado para não ferir e não magoar. Respeitar o espaço do outro, reconhecer as qualidades e compreender seus defeitos, aceitar o outro como ele é e aproveitando o que ele tem de melhor, explorando, no bom sentido, suas qualidades e compreendendo as suas fraquezas. Quando olhamos o outro com o mesmo olhar que dirigimos a nós mesmos, fica bem mais fácil a convivência, pois não vamos ficar perdendo tempo em impor o nosso eu da mesma forma como aceitamos o outro sem perdermos a individualidade. Isto é o amor ao próximo que Jesus nos ensinou. Pensemos nisso e até o próximo encontro. Um grande abraço a todos. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos já. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor.
E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, sejam bem-vindos a mais um Momento Doutrinário. Convidamos a todos para refletirmos a respeito das lembranças das existências corpóreas, segundo os ensinamentos contidos no Livro dos Espíritos. Deles destacamos as questões 304 até 311, as quais nos esclarecem o seguinte a respeito das lembranças das existências corpóreas após a desencarnação. Questão 304. O espírito se lembra de sua existência corporal? Sim, isto é, tendo vivido muitas vezes como homem, ele se lembra do que foi, e eu vos asseguro que às vezes ri por sentir dó de si mesmo. Assim como o homem que, atingindo a idade da razão, ri das loucuras de sua juventude ou das ingenuidades de sua infância. Questão 305. A lembrança da existência corporal se apresenta ao espírito de maneira completa e de súbito após o desencarne? Não. O espírito a revê pouco a pouco, como algo que sai de um nevoeiro e à medida que fixa sua atenção nisso. Questão 306. O espírito se lembra com detalhes de todos os acontecimentos de sua vida? Ele alcança o conjunto de um golpe de vista retrospectivo? Ele se lembra das coisas em razão das consequências que tiveram sobre a sua situação de espírito. Mas deveis compreender que há muitas circunstâncias da vida às quais não dá a menor importância e que nem mesmo procura delas se lembrar. Questão 306A. Ele poderia se lembrar se quisesse? Pode se lembrar dos detalhes e de incidentes mais minuciosos, seja dos acontecimentos ou até mesmo de seus pensamentos. Mas, quando isso não tem utilidade, não faz. Questão 306b. O espírito entrevê o objetivo da vida terrestre com relação à vida futura? Certamente a vê e a compreende bem melhor do que quando encarnado. Compreende a necessidade de depuração para chegar ao infinito e sabe em cada existência ele se liberta de algumas impurezas. Questão 307. Como a vida passada se retrata na memória do espírito? É por um esforço de sua imaginação ou como um quadro que tem diante dos olhos? De ambas as formas. Todos os atos dos quais deseja se lembrar são para ele como se fossem presentes. Os outros estão mais ou menos vagos no seu pensamento ou totalmente esquecidos. Quanto mais se desmaterializa, menos importância dá às coisas materiais. Fazeis frequentemente a evocação de um espírito que acaba de deixar a terra e verificais que não se lembra do nome das pessoas que amava, nem dos detalhes que para vós parecem importantes. É que já não lhe interessam e caem-lhe no esquecimento. Daquilo que se lembra muito bem é dos fatos principais que o ajudam a se melhorar. Questão 308. O espírito se lembra de todas as existências que precederam a última que acabou de deixar? Todo o seu passado se desenrola diante dele, como as etapas percorridas por um viajante. Mas, como já dissemos, não se lembra de uma maneira absoluta de todos os atos. Lembra-se dos fatos em razão da influência que tem sobre o seu estado presente. Quanto às primeiras existências, aquelas que podemos considerar como a infância do espírito, perdem-se no tempo e desaparecem na noite do esquecimento. Questão 309. Como
Como o espírito considera o corpo que acabou de deixar? Como uma veste que o apertava e sente-se feliz por estar livre dele. Questão 309A. Qual sentimento experimenta quando vê seu corpo em decomposição? Quase sempre um sentimento de indiferença, como por uma coisa que não tem mais importância. Questão 310. Após um certo tempo, o espírito reconhece os ossos ou outros objetos que lhe tenham pertencido? Algumas vezes sim, mas isso depende do ponto de vista mais ou menos elevado de como considera as coisas terrenas. Questão 311. O respeito que se tem pelos objetos materiais que pertenceram ao espírito atrai sua atenção sobre esses objetos e ele vê esse respeito com prazer? O espírito sempre fica feliz por ser lembrado. O respeito pelos objetos dele que se conservaram trazem-no à memória daqueles que deixou. Mas é o pensamento que atrai o espírito até vós e não os objetos. No próximo encontro do momento doutrinário, concluiremos estes ensinamentos dos Espíritos, expondo as questões 312 a 319 contidas no Livro dos Espíritos. Agradecemos a todos pela companhia e desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Vamos encerrando por aqui. Acessem o nosso canal no YouTube, é o Caibar Schutel, na playlist do programa Portal de Luz. Muito obrigada e até a semana que vem.